Opa, e aí meus hackers? Hoje eu vou contar pra vocês a história do Omar Abdulaziz. Ele é um ex-cidadão da Arábia Saudita que acabou virando alvo de um software chamado Pegasus, que foi usado para monitorar toda a vida digital dele. É uma história muito interessante. Então eu sou o Lucas, do Match Hackers, e esse é o Paranoia Hacker. Então, hoje eu vou falar sobre um software que se chama Pegasus. Ele é feito por uma empresa que se chama NSO Group, uma empresa israelense, e eles chamam esse software de uma suíte de monitoramento para telefones Android e iPhone. Eles dizem que o alvo desse monitoramento são terroristas e criminosos, e geralmente os clientes dessa empresa vão ser governos. Eles vão estar tentando vender aí para diversos governos, não só tentando, como já venderam para diversos governos, para que eles façam monitoramento. Este Pegasus, ele vem sendo estudado por um grupo que se chama Citizen Lab. Eles têm lançado vários artigos e feito várias pesquisas desde 2016, com as últimas tendo saído agora em 2018. Eles descrevem esse software como sendo: depois que um celular é infectado pelo Pegasus, o telefone começa a contatar os servidores de controle para receber e executar comandos de um operador e mandar dados privados do alvo, incluindo senhas, listas de contatos, eventos no calendário, mensagens de texto e chamadas de voz de aplicativos populares como WhatsApp, Telegram. O operador pode até ligar a câmera e o microfone para capturar atividades que estão acontecendo ao redor do telefone. Então, funcionando dessa maneira, esse software, por meio de um método que eles descrevem nos artigos, os pesquisadores conseguiram detectar diversos celulares que estavam sendo monitorados pelo que eles chamam de operadores e detectar também o país onde eles estavam sendo monitorados e de onde vinham os operadores também. Eles encontraram 45 países diferentes em que haviam infecções do Pegasus e, mais interessante, eles também acharam 10 países onde quem eles monitoravam não estava no próprio território do país, onde já se levantam questões até de se estaria havendo algum tipo de violação da lei do país ou da lei do país onde a pessoa está sendo monitorada. Mas a história específica de hoje é sobre o Omar Abdulaziz, que é um ex-cidadão da Arábia Saudita que mora em Quebec hoje. O que aconteceu com ele é que ele tinha uma bolsa de estudos no Canadá por parte do governo da Arábia Saudita, mas um dia ele resolveu começar a criticar um pouquinho demais o governo saudita nas suas redes sociais, e o que acabou causando com que ele perdesse essa bolsa do governo saudita. Notando que ele talvez estivesse com algum certo perigo de retaliação do governo se voltasse para o país, ele resolveu pedir refúgio no Canadá, acabou virando um cidadão canadense, refugiado da Arábia Saudita, e ao invés de parar com essas atividades de ativismo contra o governo saudita, na realidade ele amplificou, e hoje ele tem um canal no YouTube que é bastante grande, ele possui uma grande presença nas redes sociais, em que ele é extremamente crítico de várias políticas do governo saudita. Como a gente sabe, o governo saudita ele tende a cortar relações com pessoas que acabam sendo muito críticas deles, principalmente jornalistas. Então, o que acabou acontecendo com o Omar é que não só ele sofreu ameaças pessoalmente e esse tipo de repressão do governo, como seus familiares no Canadá e amigos também reportaram que sofreram ameaças, algumas pessoas até foram presas de modo a intimidar ele. Mas especificamente o que o Omar descobriu mais tarde, quando foi contratado pelos pesquisadores do Citizen Lab, é que ele estava sendo monitorado pelo governo da Arábia Saudita por meio do software Pegasus. E como é que eles descobriram isso? Os pesquisadores do Citizen Lab descobriram que uma dessas infecções que cruzava fronteiras, ou seja, que estava monitorando pessoas em outro país, era especificamente de um operador que eles chamaram Kingdom, que era o operador que estava localizado na Arábia Saudita, que monitorava 2 IPs em Quebec. E eles perceberam que um IP era um IP residencial de um provedor de internet comercial normal, e o segundo IP era um IP institucional de uma universidade. E o padrão era que durante o início do dia, amanhã, ele era monitorado no IP residencial, e até o fim da tarde ele era monitorado nesse IP universitário.
Eles pensaram então que isso poderia significar que havia uma pessoa se movendo entre esses dois pontos, ou talvez duas pessoas que estivessem sendo monitoradas, e eles pensaram em procurar pessoas com esse perfil para que eles pudessem entrar em contato e talvez estudar como é que aconteceu a infecção. E na mosca eles conseguiram achar uma pessoa que fazia parte da diáspora saudita, que foi o Omar, que fechava exatamente as características que eles estavam procurando. Então ele era a casa dele, que ele estava durante o início do dia, e depois a faculdade, que ele estava no final do dia. Entrando em contato com ele, conseguiram chegar à conclusão que o link pelo qual ele foi infectado, o Pegasus, como vocês podem ler nos relatórios deles, que a gente vai estar linkando aqui embaixo na descrição, no iPhone e no Android, por meio de algum exploit, algum zero day. Ele consegue infectar apenas com um clique no link. E, curiosamente, o Omar comprou um suplemento proteico, porque é o cara que faz academia, e ele recebeu um código de tracking desse suplemento por SMS, mas não era um código legítimo, ele comprou na Amazon, não era um código legítimo que a Amazon estava mandando. O governo saudita, ou o Serviço de Segurança Saudita, conseguiu interceptar os SMS deles e mandar esse SMS fake. Ele clicou nesse link e pimba. Ele queria ter ficado monstrão, acabou só ficando monitorado pelo governo saudita. Coisas importantes e interessantes para tirar dessa história. Essas pesquisas do Citizen Lab mostram que existe uma certa falta de ética muito aguda, tanto da parte dos governos, que aparentemente usam esses softwares para monitorar pessoas que não são só criminosos e não são só terroristas, embora a definição de criminoso e terrorista seja uma coisa que às vezes fica meio vaga, dependendo da jurisdição que nós estamos falando, mas também eles perseguem jornalistas, ativistas e outros tipos de pessoas que talvez não estejam cometendo crimes tão graves. Em alguns casos, nos artigos, eles mostram que no México, jornalistas que estavam investigando o caso do ônibus de crianças que sumiu foram perseguidos com esse tipo de software. Mostra que pessoas que eram ativistas contra alguns impostos de refrigerante foram perseguidas, e em todo o relatório deles, que eu estou mostrando aqui do lado, vocês podem ver diversos países onde esse software foi usado para monitorar jornalistas. Outra coisa que se levanta é qual é a ética dessa própria empresa, porque ela provavelmente sabe que esse software não está sendo usado apenas para perseguir criminosos e terroristas. Qual é a ética dos programadores que trabalham nessa empresa? Qual é a ética dos investidores desse tipo de empresa? Outros tipos de perguntas que se levantam é também que tipo de violações de leis internacionais estão acontecendo aí quando os países eles saem fora, mesmo que a sua jurisdição permitisse algum tipo de monitoramento dos cidadãos, quando eles saem fora do seu território nacional, o que vai estar acontecendo aí? São perguntas que a gente não sabe direito responder. Mas então, pessoal, como hackers, como pessoas que se interessam por tecnologia, ou até eu posso estar aqui falando com ativistas, eu posso estar falando com jornalistas, a gente já cresce para ser um pouco vacinado e ter um pouco de medo desse tipo de abusos que a gente pode estar sofrendo por parte dos governos. Acho que é muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de técnica que está sendo usada. Tem que prestar atenção se alguém que a gente conhece, se a gente não pode estar sendo alvo desse tipo de ataque. Ter muito cuidado com os links que a gente clica, ter muito cuidado com mensagens que estão sendo mandadas por pessoas que a gente não conhece, com links estranhos. Isso eu sei que é um tipo de conselho que a gente recebe o tempo inteiro, mas ele é muito importante, porque um celular comprometido não é apenas o que tem dentro do celular, é potencialmente a tua privacidade, as mensagens que tu pode estar mandando em aplicativos encriptados de ponta a ponta, e também a privacidade das pessoas que são teus contatos que estão próximas de ti, porque às vezes o alvo de uma infecção pode até não ser a pessoa diretamente, pode ser alguém que é conhecido da pessoa. Outra coisa também é que mesmo em países em que o povo não acredita que esteja vivendo sob um domínio autoritário,
a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, então esse tipo de tecnologia estando na mão de um governo autoritário que possa vir a aparecer também pode ser um grande perigo para a população. Mesmo em situações em que não é o governo que está usando isso, a gente ainda tem uma possibilidade, embora isso não apareça nos relatórios que eu li, de que ele esteja sendo usado para espionagem industrial, então uma empresa espionando outra empresa, e mesmo que ele seja muito caro, mesmo que essas switches elas custem muito, a gente sabe que hoje a gente tem empresas multinacionais que têm mais dinheiro do que o PIB de alguns pequenos países em desenvolvimento, então é uma coisa que, na minha opinião, é sempre bom se manter paranoico sobre. Então é isso, acima de tudo, temos que ter muito cuidado seus acima de todos, e vamos ser sempre paranoico, tal.